O Botafogo tá irreconhecível nessa temporada e agora alguns torcedores e parte da mídia já começam a procurar os culpados pela situação do time. Não é fácil pra ninguém chegar num clube que na temporada anterior venceu os principais títulos e teve jogadores que se consolidaram como referência nas suas posições. É claro que é muito melhor você chegar num time vitorioso do que num time que vive brigando pra não ser rebaixado. Mas esse sucesso em campo tem um custo. A régua é alta e o nível que se espera de quem chega ainda mais pro lugar de um jogador que foi eleito o Rei da América é mesmo muito alto. O Arthur talvez não estivesse à altura do desafio que se colocou à sua frente, mas nenhum torcedor do Botafogo esperava que ele tivesse um início tão decepcionante e tão pouco produtivo com a camisa do Botafogo, como ele vem mostrando até aqui. Mas afinal, o que é que tá acontecendo e por que é que nem o Arthur e nenhum outro jogador tem conseguido se destacar nesse Botafogo? O que é que tá acontecendo com o time que na temporada passada encantou todos com um belo futebol e que faturou os principais títulos? Fica tranquilo que a gente vai te explicar melhor tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, se você não é um inscrito no nosso canal, quero te pedir uma gentileza, se inscreve aqui agora para você apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse. Se você não me conhece, eu sou o Rodrigo Barbosa do canal Futflix e aqui, todos os dias, eu trago para vocês as principais notícias, histórias e curiosidades de futebol para você ficar ligado em tudo que acontece no mundo da bola. Então dá essa moral pra gente, se inscreve agora e deixa um like no vídeo, beleza? O PC Vasconcelos detonou a atuação do atacante Arthur no jogo contra o Bahia. A produtividade ofensiva do Arthur para o Botafogo é muito baixa. Ele pode ser muito mais útil, mas ainda não conseguiu ter a produtividade que o Botafogo espera dele, que foi o que fez o clube contratá-lo. O Arthur sempre foi um cara bom de bola, desde a base no Palmeiras ele já mostrava que era diferente mesmo e que tinha qualidade para estar na primeira prateleira do futebol brasileiro. Só que no futebol, mais do que esse talento que você mostra que tem, é preciso também mostrar regularidade, e isso o Arthur sempre deixou a desejar. Esse foi o aspecto que o Arthur mais pecou na carreira dele, entregar o tempo todo no mesmo nível. E cara, existem jogadores e jogadores. Tem jogador que você vai jogar a bola e falar pra ele resolver e ele vai fazer exatamente isso. Às vezes você nem vai precisar pedir, não vai procurar por ele. Ele vai estar ali o tempo inteiro pedindo a bola e o jogo pra resolver a situação. Agora é claro que existe também o jogador que tem a sua qualidade, tem o seu talento, mas depende de um monte de coisa pra conseguir entregar aquilo que o torcedor espera dele. Depende do time, da posição, do momento ou alguma outra coisa para ele conseguir entregar em alta qualidade e se mostrar aquele jogador que todo mundo sabe que ele tem potencial para ser. E o Arthur, ao que tudo indica, é exatamente esse tipo de jogador, que precisa de muita coisa para que ele entregue no seu melhor nível. E isso nem é um defeito, é só realmente uma constatação do que tem sido a carreira dele até aqui. O Arthur surgiu no Palmeiras muito bem, promissor, só que oscilando e sem manter o mesmo nível, o Verdão achou melhor emprestar o jogador para ele ganhar rodagem, maturidade, experiência, ficar mais cascudo mesmo. E ele passou por vários clubes como Novo Horizontino, Londrina, Bahia e sempre foi o jogador que mostrava mais lampejos do que uma atuação regular durante grande parte da temporada. Em 2020, ele foi contratado pelo Red Bull Bragantino e ali, cara, ele viveu uma fase que realmente passou a ser o cara do time. Era bola nele e ele pegava a bola e resolvia a situação. E óbvio que não deu outra. Ele se tornou o cara do Red Bull, correspondeu muito bem e as atuações dele foram premiadas. O cara foi eleito craque do Paulistão 2020, por 2 vezes entrou para a seleção do campeonato estadual jogando pelo Bragantino e em setembro de 2021 veio a coroação do seu momento no Red Bull. Ele foi convocado para a seleção brasileira principal, se tornou um jogador de seleção. Naquele momento, o Arthur era literalmente o cara e várias equipes queriam contratar o jogador. Ele precisava dar esse passo, porque não é que o Red Bull Bragantino é um time pequeno. É um time que a gente sabe que não tem ali tanta pressão da torcida. E jogar por um gigante como um Palmeiras, um Flamengo, um Corinthians, São Paulo ou outro gigante aqui do futebol brasileiro já tem um peso diferente. E naquele momento, vários clubes estavam dispostos a apostar no Arthur. O Flamengo, o Palmeiras e outros times queriam contratar o jogador.
Foi o Verdão, o clube que revelou que resolveu dar mais uma chance para o jogador e investiu pesado na sua contratação. O clube foi lá, chegou ao Red Bull Bragantino, despencou um caminhão de dinheiro para ter o Arthur novamente com a camisa do Palmeiras. E cara, infelizmente, ele não correspondeu como se esperava no Palmeiras. Por jogar fora de posição, por não concordar com as ideias do Abel, pelo momento do Palmeiras não ser bom ou por qualquer outro motivo que você vá procurar encontrar, o Arthur não entregou aquilo que se esperava no Palmeiras, apesar de um bom início quando ele voltou para o Verdão. E por isso mesmo, ele foi negociado então com o Zenit da Rússia. E cara, o Zenit não pagou barato para levar o atacante não, viu? Também gastou uma tonelada de dinheiro para contratar o Arthur, que é um clube que já é conhecido por dificultar muito a negociação dos seus jogadores quando eles querem sair de lá. Mas o torcedor do Botafogo precisa colocar a mão na consciência e se perguntar: o Zenit dificultou a saída do Arthur? E se não, por quê? E aqui não é falando que o Arthur é mau jogador, porque quem vai falar isso? O Arthur joga bola, cara. Até no Botafogo, inclusive, tem alguns lances dele, o torcedor olha e fala: caramba, né? O Arthur vai conseguir resolver, ele vai conseguir ser o substituto do Luiz Henrique. Mas irmão, por mais que ele seja bom de bola, lá na Rússia, por exemplo, ele não era o que o Zenit estava esperando, que é o cara que chega e decide a parada. Quem tá fazendo isso é o Luiz Henrique. E o Botafogo, que tem um grau de enfrentamento muito maior do que o Zenit tem na Rússia, pois é, meus amigos, sabe muito bem que a coisa não vai ser fácil. O Arthur, lá no Zenit, algumas vezes sequer saiu do banco de reservas na equipe. Ele não tinha números ruins, mas em nenhum momento ele se firmou como titular absoluto e indiscutível do Zenit. Agora corta para a realidade do torcedor do Botafogo hoje, onde o jogador recebeu a missão de substituir o Luiz Henrique, rei da América, num Botafogo que nem de longe é o mesmo que ganhou tudo em 2024, sem o comando do Arthur Jorge, sem algumas peças como o Thiago Almada que eram muito importantes para o clube. O Botafogo hoje é outro time e o torcedor sabe muito bem disso. É óbvio que sem o esquema de jogo do ano passado, as coisas que estão hoje de uma outra maneira não vão funcionar tão bem quanto funcionaram na temporada passada. E nem mesmo o mais otimista dos torcedores alvinegros acha que o trabalho do Renato Paiva vai longe no alvinegro carioca, né? Nesse cenário que o torcedor do Botafogo olha hoje, onde o Patrick de Paula é o artilheiro do time, o Igor Jesus já não tem entregado a mesma coisa, os principais jogadores se foram, o torcedor olha em campo e espera do Arthur que ele entregue pelo menos uma sombra do que o Luiz Henrique entregava, que ele decida pelo menos um pouco, que ele pegue a bola e tenha pelo menos um pouquinho da personalidade que o Luiz Henrique mostrou tantas vezes com a camisa do alvinegro carioca, mas essa não parece ser a verdade, né, torcedor? Talvez numa equipe mais organizada taticamente, ou num contexto onde o outro jogador assumisse a responsabilidade de protagonista e o Arthur fosse apenas um coadjuvante. Bom, talvez ele fosse o coadjuvante nota 10, que às vezes tentaria roubar o protagonismo pra si. Mas do jeito que ele tá, ele só vai a cada dia ter menos moral com o torcedor e nem é por falta de tentativa. É um cara esforçado, um cara trabalhador, um cara com talento. É mais por uma questão dele não ser o jogador que vai realmente colocar a bola debaixo do braço e resolver por característica, por personalidade, por modelo de jogo mesmo do Arthur. O Arthur não é um menino, é um cara que tem 27 anos, não é velho, mas também não é tão novo assim. Não é um jogador que agora vai dar um clique nele e vai assumir o protagonismo. Ah, mas ele foi protagonista no Red Bull Bragantino. É sério? A gente tá falando de Botafogo. Tem um peso as camisas, né, cara? O problema é muito mais da diretoria, que demorou pra planejar e decidir o que o Botafogo queria ou seria nessa temporada, do que do Arthur propriamente. A diretoria demorou pra deixar claro pro torcedor o que esperar do time nessa temporada, o que o time ia se propor a fazer nessa temporada. E claramente, o torcedor agora começa a enxergar que não vai ter o mesmo objetivo da temporada passada. O Botafogo, nesse ano, é um Botafogo em reconstrução que não vai brigar pelos títulos. E cobrar isso dos jogadores é fritar jogador no momento que não é o ideal. E eu não vou dizer aqui que é um problema do Arthur, porque para qualquer jogador substituir o Luiz Henrique com a temporada que ele fez ano passado, um jogador que virou inclusive até referência na seleção brasileira, entrava e fazia gol, que foi eleito o rei da América, que jogou a bola que o Luiz Henrique jogou, meu irmão, qualquer jogador, olha, até um jogador, vai, sei lá, melhor que o Luiz Henrique,
teria problema pra fazer o que o cara fez na temporada passada. Ele viveu a temporada dos sonhos, irmão. E o Arthur também vai ter que conviver com isso. Tem um alto salário, prestígio e talento para saber que não vai ser fácil. Vai ter cobrança mesmo, aceitou jogar num clube grande. A pressão dele fazer pelo menos um pouco do que o Luiz Henrique faria tem que existir também. Não acho que o torcedor tem que fazer só carinho e deve também cobrar o jogador. Mas eu não acho que ele é mau jogador e que a torcida tenha que queimar ele nesse momento. É hora de não fazer comparações, ter cobrança, mas cada um com a sua particularidade, com o seu talento. O Arthur pode ter uma passagem bacana pelo Botafogo, mas se compararem ele com o Luiz Henrique, a passagem vai ser com certeza desastrosa e decepcionante. Mas e você, torcedor? O que você pensa disso? Você acha que a cobrança vai começar a ser mais pesada em cima do Arthur a partir do momento que os resultados não vierem? Com o Renato Paiva, você acredita que o Botafogo vai para algum lugar nesse ano? Deixa aqui nos comentários, quero saber o que você pensa disso. E se não fosse o Arthur, que jogador você queria ver pro lugar do Luiz Henrique? Comenta aqui, quero saber a sua opinião. Não esquece do like no vídeo. Eu fico por aqui, valeu e tchau, tchau.